Tinha uma aluna que tinha um paradigma de fazer as aulas online porque ela não enxergava. E ela fazia aulas com o celular. Ela conseguiu, a gente ensinou ela a transformar a aula do celular para a TV. Então hoje ela consegue enxergar na TV, ela vê lá a aula na TV, aí ela vê simultaneamente, ela está com o celular, então você consegue ajustar o som para ela. Depois o outro aluno que pega lá um fone melhor, para ouvir melhor, se essa é a dificuldade do aluno. Tá? Então, assim, dá para se ajustar, tá bom? Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Personalize. Aqui eu trago ideias e sugestões para que você possa alavancar a sua carreira, ser muito mais valorizado pelo seu trabalho, chegar a 20 mil reais mensais de ganho como professor de yoga e viver exclusivamente dessa profissão. Eu sou o Dani Borges, idealizador do Personalize. Eu venho transformando histórias de professores como você já há muitos e muitos anos e espero que você seja mais uma dessas pessoas que possa transformar a sua história como professor. O tema da live de hoje é o impacto do online para o yoga e, consequentemente, para você como professor. Tá? Então, acho que a gente tem que falar um pouco de dados. Obviamente, a gente teve aí a pandemia que trouxe um resultado mais expressivo em termos do online, trouxe online, até mostrou online para muita gente. Eu venho falando, contando um pouco da história. Em 2010 foi quando eu dei as minhas primeiras aulas online. Desde então eu não parei de dar aula online. Por quê? Em 2010 eu tive um casal de alunos que mudou de endereço, eles moravam aqui em São Paulo e eles mudaram para Nova York. E aí, a partir dali, eles queriam, tinham escolas, conhecidos meus, amigos meus que ensinavam em Nova York, mas eles queriam fazer aula comigo. E aí, vamos tentar, por que não? Tentar fazer aula online, por que não tentar trazer esse repertório das minhas aulas para o mundo online? E aí, isso começou a acontecer e foi tudo bem. Teve algumas aulas de adaptação, de coisas que funcionavam diferentemente, tanto para o online quanto para o presencial. Então, houve uma adaptação. Então, historicamente, eu dava aula desde 2010, com aulas online. E aí veio a pandemia, e para nós, como eu já dava aulas online desde essa época, apareceram mais pessoas que não moravam em São Paulo, ou que moravam em São Paulo, mas pela distância. Aqui em São Paulo, se uma pessoa mora no Morumbi e eu, por exemplo, moro nos Jardins, então se eu tenho essa distância, às vezes é complicado você dar aula e a pessoa optou, vamos fazer online. E isso aconteceu, mesmo antes da pandemia. Quando chegou na pandemia, eu e a minha equipe já estávamos muito preparados, a gente já tinha essa expertise de poder dar aulas online. Mas para muita gente, esse detalhe do online ele veio com a pandemia e foi muito assustador para muitos professores. Muitos professores não se adaptaram, alunos não se adaptavam ao online. Então, houve aí um momento de adaptação para muita gente que começou em 2020. E aí, olha que louco, em 2020 foi feito um levantamento no Google Trends. Então, foi feito um levantamento de que a procura por yoga online estava 25 vezes maior do que o habitual. Então, as pessoas elas estavam procurando em 2020 25 vezes mais o yoga online, isso é, o yoga feito virtualmente. E também há dados de que muitos países aumentaram mais de 200% o número de praticantes de yoga. Pessoas que não praticavam yoga começaram a praticar yoga pelo online. Tá, Dani, então vamos avaliar esses números? Primeiro, é uma oportunidade. Se você é um professor de yoga, e se você ainda tem, a gente vai conversar sobre isso na live de hoje, se você ainda tem ali um pé atrás em relação às aulas online, se você ainda não se adaptou às aulas online, você não teve tesão por dar aulas online, então vale a reflexão. Será que não é o momento de você mudar um pouco o direcionamento? Será que não há um momento de você falar, peraí, eu tenho esse pé atrás, eu tenho essa birra com o online, mas será que não tem como mudar esse meu pensamento? Será que não dá para ser legal? Será que não dá para fazer das aulas online uma aula incrível,
como eu tenho o mesmo sentimento, o mesmo tesão que eu tenho em aula presencial, será que não dá para ser no online? Porque, galera, se você tem 25% a mais de procura do que as pessoas procuravam em yoga, aumentou em 25%. Se você tem muitos lugares aumentando o número de praticantes, 200% de aumento, será que não vale você se esforçar para aprender a gostar do online ou enxergar o online com outros olhos? Muitas vezes eu falei assim, olha, você tem o direito de escolher, e realmente você tem, você professor, você tem o direito. Eu quero fazer aulas exclusivamente presenciais, e eu quero chegar nesse resultado aí, eu quero ser mais valorizado pelos meus alunos, eu quero ganhar mais, quem sabe chegar nesses 20 mil, que a princípio eu acho que é uma coisa absurda, mas não, eu quero chegar nesses 20 mil porque eu vejo que é possível, eu vejo que tem a possibilidade. Eu quero viver exclusivamente do yoga, eu não quero ter outra profissão, eu preciso disso para cuidar da minha família, para cuidar de mim, eu preciso viver do yoga. É a profissão que eu escolhi. Então, assim, esses três, essa tríade, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas essa tríade, uma das formas de você alcançar esse sucesso, completando esses três itens aí que eu citei, ser mais valorizado, ganhar mais, chegar a 20 mil reais mensais e constantes no mês e viver exclusivamente do yoga. Para você chegar nessa tríade, você precisa ter todas as ferramentas nas mãos. E uma delas é o online. Então, será que você não tem que mudar sua mentalidade a respeito do online? Será que não vale isso? A gente vai conversar a respeito hoje, eu vou tentar mostrar para vocês. Então, assim, o alcance do online é inegável. Isso você não tem como você deixar de lado. O alcance do online é gigantesco. O poder de alcance que você tinha dando aulas presenciais é muito menor do que o online. Não tenha dúvida. Isso não tem como discutir. Não tem como falar, não, meu pensamento é esse ou meu pensamento é aquele. Não tem como discutir. Tá? A gente tem que enxergar que o online ele veio para ficar. Como eu sou um cara muito, eu sempre brinco que eu sou um cara muito old school. Então eu sempre falo que eu gosto mais do papel, eu gosto de acompanhar, apesar de ecologicamente não ser o melhor, eu demorei para entender a lógica da tecnologia. Eu demorei para usar a tecnologia ao meu favor, como professor de yoga. Então eu demorei. E no caso das aulas online, ainda bem que eu não tive esse paradigma. Mas eu quero que você que está me ouvindo agora, se você tem um pouquinho, como eu falei, um pouquinho de birra com a aula online, vamos mudar isso. Porque realmente assim, se você entregava o seu trabalho, aquilo que você oferece, o conteúdo que você tem, para quantas pessoas? Me responde aí, quantas pessoas você acessava presencialmente falando? Aonde é? Então, sei lá, a Bruna que está aqui. A Bruna mora em Minas. Qual cidade, Bruna? Me fala aí, onde você está morando? Oi, Mi, saudade de você. Então, assim, me fala onde você está morando, Bru, e me fala quantas pessoas você acessava com as suas aulas presenciais. Quantas pessoas você conseguia ensinar aquilo que você se propunha. E aí, se a gente pegar assim, enquanto a Bruna está pensando ali, vamos pensar assim, eu, Daniel, então eu tinha 60 alunos, acessava mais os alunos da escola, 200 e poucos alunos, aí eu acessava com aulas pontuais, então aulas de empresas, aulas... Brasília, eu falei Minas, mas a Bru está em Brasília. Brasília, Bru, quantos alunos você tinha até então? Até o ano passado, quantos alunos você tinha? Se você somar todos os alunos que você tem. E aí, então, enquanto ela vai pensando ali, eu vou falando do meu case. Então, eu tinha ali 60 alunos, 240 na escola, 250 na escola, acessava essas 250 pessoas de alguma forma, dando aulas para elas também, e mais aulas em empresas, aulas... Então, eu chegava num valor ali de número de pessoas do que 400 pessoas, no ano, 400 pessoas. Então, eu tinha uma atuação em 400 pessoas. A Bruna falou 60 pessoas. Vamos pensar com online.
o quanto isso muda. Então, se você tiver um aumento de 200 pessoas, 200%, 200 pessoas, 200% em cima dos meus 400, então, chutando aí, né? Eu tenho uma evolução de 400, eu vou para 1.200 pessoas. Então, eu acessava 400 com o meu conhecimento. Eu vou ter a chance de acessar 1.200, no mínimo. No caso da Bruna, acessava 60, ela vai ter a chance de passar para 180, um aumento de 200 pessoas, de 200%, como foi calculado aí pela Google, de procura, de pessoas novas querendo praticar, querendo conhecer o yoga. Então você tem realmente assim, esse alcance do online, ele te proporciona algo que o presencial não dá, não tem como, não é possível. Com o presencial, a minha sala ela vai comportar um número máximo de pessoas, meu dia vai ter um número máximo de pessoas. Mas então, Dani, você está falando que não deve ser, vamos partir só para o online? Não, pelo contrário. Eu acho que o online é uma ferramenta. A gente tem que ter ferramentas nas mãos. A gente tem que ter as nossas armas nas mãos. Eu sou contra a arma, tá? Mas vamos pensar aí, a gente tem ali as nossas cartas na manga. Tem que ser uma carta na manga o online para você. E você tem que ver o online com bons olhos. Porque isso vai gerar um resultado muito mais expressivo. A pergunta da Bruna, né? Já que a gente está falando aqui do online. Fidelizar, esse é uma objeção clara de todos os professores que têm, sei lá, um pé atrás com o online. Fidelizar o aluno online não é mais difícil? Eu te falo que não. Eu te respondo assim, ó, direto, não. Fidelizar o aluno online, ele é exatamente a mesma coisa, a mesma dificuldade do presencial. O que muda? Onde? Então, a dificuldade que você tem no presencial para fidelizar um aluno, ela é diferente do trabalho que você tem no online. Os trabalhos são diferentes. Então, as suas ações são diferentes. Para você fidelizar no presencial, você vai ter uma ferramenta, você vai ter uma carta na manga, que é o gregário, o estar junto, o poder corrigir tocando, por exemplo. Então, isso é a arma que você tem do presencial. Para o online, vai ser diferente. Você vai ter que proporcionar para a pessoa o mesmo sentimento que ela tem com a sua atuação no online. Então, a minha atenção vai ter que ser maior, eu vou ter que prestar mais atenção agora aqui. Ó. Se eu estivesse dando uma aula agora, eu tenho que prestar mais atenção na aula aqui, ó, direto. Então, mais ainda, aquela lógica do eu vou praticar ali atrás, eu vou praticar no meu mat, eu vou praticar ali na minha sala e deixo o meu aluno ali, está tudo certo. Eu não acho nem para o presencial isso certo, tá bom? Mas, digamos que eu tenho esse pensamento, por online, isso cai por terra. Por online, eu tenho que estar aqui, ó, olhando cada pessoinha que está ali fazendo a minha aula. Eu tenho que ajustar cada detalhezinho, ele tem que sentir que a minha atuação está ali. Então, eu posso falar assim, fidelizar o aluno online é diferente de fidelizar o aluno presencial? Sem dúvida. Agora, o trabalho é o mesmo. Eu vou ter trabalho em um e outro. Eu tenho que me ajustar. Esse é o grande trabalho do professor. É você se ajustar para aquele tipo de aula, assim como a gente tem que se ajustar para aquele tipo de pessoa. Tá? Isso é muito importante. Você se ajustar às pessoas que estão fazendo aula com você. Ajustar o tipo de aula que você está dando. Ajustar o tipo de palestra que você vai dar. Ajustar o tipo de local que você estará. Se eu dou aula na minha escola, é uma forma. Se eu dou aula na casa da pessoa, é outra. Se eu dou aula online, é outra. Eu tenho que me ajustar. Eu tenho que realmente ajustar o processo. Tá bom? Então, isso é muito, muito, muito importante. É você se ajustar. Esse é o seu trabalho. Seja no online, seja no presencial, seja para o personal. Não importa. É você se ajustar o tempo inteiro. Senti muita dificuldade de conciliar aula com música. Já tentei várias vezes e desisti. Dou aula sem música, quando é online. Isso me incomoda. Assim, ó, de novo, ajustes, tá? Eu dou todas as minhas aulas com música. E eu não tenho... Então, aqui, ó,
É muito legal esse item que a Bruna levantou para o online, porque a gente tem que entender assim. Deixa eu fazer uma pausa. Vamos voltar para o tema. O impacto do online no yoga. Então a gente está falando, olha, o online ele veio para ficar. O online impactou em termos de quantidade de pessoas procurando o online para praticarem, em praticantes efetivos, aqueles que realmente estão praticando, aumentou absurdamente. Isso é pesquisa da Google, tá? 200, tem cidades que chegaram a 200% de aumento de número de praticantes. Então isso é muito grande, galera. É muito grande. Pessoas que não se interessavam por yoga começaram a se interessar. Então é um dado que você tem que ficar atento. Porque, como eu falei, você aumenta o seu alcance. O conteúdo que você tem, ele chega a um número maior de pessoas. Agora, quando chega na pessoa, assim como a sua aula, sua primeira aula, uma aula experimental que você dá presencial, esse primeiro impacto na pessoa tem que ser marcante. Tem que ser um impacto que a pessoa fala, cacete, que aula foi essa? Era isso que eu precisava, era isso que eu queria. Se você, assim, ó, existem muitos professores de yoga que dão aula sem música, tá? A minha formação foi ensinar com a música. A música, ela influencia no emocional da pessoa. A música contribui com o processo evolutivo do praticante. Isso é a minha forma, tá, de pensar. Se você dá aula sem música, tudo bem também, tá? Mas no caso da pergunta aqui da Bruna, foi exatamente assim, cara, me incomoda, eu fico incomodada de dar aula, de ter que dar aula sem música, e você não precisa, tá? E aí, assim, quando a gente fala de preparação, então, essa é uma objeção gigante das pessoas. Elas acham que ela tem que ter uma preparação ferrenha para poder dar aula online. E não é bem assim. Eu me prendi muito no início por causa disso. Cara, eu não tenho. Meu computador, que é super bom, que é um Mac, eu dei para minha esposa. Então, ela usa o computador. Eu tenho um iPad, que é super bom também, um iPad Pro. Então, eu consigo dar aula com ele, consigo visualizar as pessoas super bem e tal. Só que uma curiosidade do iPad é que eu não consigo compartilhar músicas do Spotify. Então, eu tenho um som que fica do lado de fora e eu mando pelo celular as músicas pelo som e sai o som. Não é o supra-sumo da qualidade de som, mas o aluno escuta bem a música, meu aluno personal, as aulas em grupo, eles escutam a música. Não é o mundo ideal, como é, tipo, assim, ó, toda a minha equipe compartilha com o computador, compartilha com o Spotify. Então, Dani, por que você não comprou o computador? Sei lá, tipo, eu não vi tanta necessidade. Eu vi necessidade da minha aula ter muita qualidade e oferecer aquilo que o aluno quer, conduzir os meus alunos ao resultado que eles querem. Tá quebrando o galho? Tá quebrando. Daqui a pouco eu vou acabar comprando um computador. Mas agora eu não vi necessidade ainda, tá? Mas, se você tiver um computador, você consegue sim compartilhar de todos os jeitos. É só aprender. Então você aprende a como compartilhar o som, tirar o seu som, melhorar a qualidade do seu som do microfone, melhorar a qualidade do som que está sendo compartilhado do Spotify. Grande Johnny, saudade de você também, hein? Muita saudade. Feliz com seus resultados aí na Califórnia, tá? Muito feliz mesmo. Então, assim, você tem essa possibilidade de ajustar o online e dar as aulas. Se você gosta de dar aula com música, como eu, Bruna, você tem com totais condições de ajustar isso, tá bom? E esse é uma objeção das pessoas. As pessoas falam, mas eu não tenho a mesma qualidade. Tem sim, a mesma qualidade. Às vezes até melhor, porque o som ele chega perfeito para o seu aluno. Tá? Ainda tem os detalhes do aluno. Isso a gente poderia trabalhar em termos de até de um item aqui, pode ser um tema de live depois. Então, olha, a qualidade, a forma como chega. Então, o aluno ele pode se ajustar também. Tinha uma aluna que tinha um paradigma de fazer as aulas online porque ela não enxergava. E ela fazia aulas com celular. Ela conseguiu, a gente ensinou ela a transformar a aula do celular para a TV. Então, hoje ela consegue enxergar na TV, ela vê lá a aula na TV, aí ela vê simultaneamente, ela está com o celular, então você consegue ajustar o som para ela.
Depois o outro aluno que pega lá um fone melhor, para ouvir melhor, se essa é a dificuldade do aluno. Tá? Então, assim, dá para se ajustar, tá bom? Por que eu estou levantando todos esses aspectos? Porque a gente precisa quebrar o paradigma. O nosso, vamos começar por nós professores, precisamos compartilhar, entender, na verdade, quebrar esse paradigma para compartilhar o nosso conhecimento com mais e mais gente. Tá? Então, primeiro começa a quebra de paradigmas na gente, nós professores. Depois, esse paradigma ele vai ser quebrado nos alunos. Por que muitos alunos eles não gostam? Obviamente que tem as pessoas, pô, não gosto porque eu gosto do tato, eu gosto do contato, eu gosto do abraço, eu gosto do cara ali. Obviamente, tem várias pessoas que preferem isso. Mas muitos alunos, eles têm o paradigma do online ter uma qualidade de entrega ruim. O aluno acha que ele não vai chegar no resultado que ele quer. Esse é o ponto central. E aí, voltamos para nós, professores. Será que a nossa entrega está sendo boa? Será que a sua entrega não está sendo ruim? Porque se a sua entrega está sendo ruim, o aluno ficou com essa percepção. Se o outro professor está entregando de uma forma péssima o yoga online, ele vai ficar com essa percepção. O aluno vai falar, cara, foi horrível. A minha experiência com o online foi horrível. Então, será que você não tem condições de melhorar sua entrega no online? Eu tenho muitos alunos particulares hoje, e aí vamos lá, eu estou falando do alcance, né? Então, vamos pensar no alcance. Olha só, vários alunos meus, quando eu viajava, então, tanto as aulas particulares quanto as aulas de grupo, quando eu viajava a trabalho ou viajava a lazer, e eu gosto, mesmo assim, cara, se eu puder dar as minhas aulas, mesmo viajando a lazer, eu gosto. Se for uma aula que não quebra a minha rotina, que não vai tirar o tempo de eu estar com as meninas, eu dou numa boa. E muitos alunos meus, quando eu viajava, o que eles faziam? Ou eu tentava, né, alguns aceitavam fazer aula com outro professor, ou os alunos deixavam de fazer aula. Então, tipo, então enquanto você está viajando, eu não vou fazer. Com o online, isso quebrou. Com o online, eu consigo dar aula onde for. Meus alunos não param de praticar. Eles não perdem essa disciplina, essa constância na aula. Então, a chance do aluno estar mais fidelizado é muito maior. Olha que louco. Só que a gente coloca o online como algo ruim. A gente coloca o online como algo que não dá certo. Olha que louco. Quantas alternativas podem ser trazidas através do online? Quantas coisas que antes eram ruins, a gente pode começar a olhar com bons olhos. Por exemplo, ficar 20 dias viajando, mesmo sendo a trabalho, eu perdia esses alunos. Os alunos deixavam de fazer, eu tirava esse ganho, agora eu não perco mais esse ganho. Eu fui para o Retiro, que é o Respiro, um projeto desse meu aluno, eu já citei aqui em algumas lives, e eu consegui, no Respiro, dar aulas como se eu estivesse aqui. Então, eu viajei a trabalho, travei contato com outras pessoas, teve os meus momentos de lazer, continuei dando aulas lá, continuei dando aulas para os alunos daqui. Então, meus alunos mantêm essa constância. Cara, isso, sem online, não aconteceria. Então, eu começo a olhar online com bons olhos. Não dá para... Vamos quebrar esse paradigma nós, professores. E depois, fazer com que a nossa entrega seja tão incrível, tão única, tão especial, que o meu aluno vai quebrar o paradigma em relação ao especial. Tá? Em relação ao online. Ele vai enxergar o online de uma forma especial. Então, uma aluna agora, essa semana, ela e os filhos... Quer dizer, ela não. Os filhos pegaram Covid. Né, durante as festas, pegaram Covid. Eu, teoricamente, há alguns meses atrás, antes da pandemia, né, que foi quando ela aprendeu ao online, mas antes da pandemia, ela nunca fazia online. Nunca. Então, se tivesse acontecido isso, simplesmente a aula estaria cancelada. Eu ficaria ali 15 dias, 15 dias sem dar aula para ela. O que aconteceu? Dani, melhor você não vir aqui, eles estão com Covid, a gente está isolado e tal, estamos todo o processo, mas é melhor você não vir. Eu dei aula normal online, então não perdi aquelas aulas. Foram 2 semanas, seriam aí 6 aulas que eu não teria ganhado. 6 aulas que eu teria perdido. Se eu quero ser mais valorizado pelo meu aluno, eu tenho que entregar de um trabalho muito foda. Eu tenho que entregar algo muito bom.
no online ou no presencial. Se eu quero ganhar mais, se eu perco, imagina, 2 semanas não dando aulas, o quanto eu perderia de grana em 2 semanas? Quanto que você perde em 2 semanas dando aula? Como que o online atua nisso? Olha que louco. E eu vou olhar o online com maus olhos? De jeito nenhum. Eu amo dar aula presencial. Eu nunca vou deixar de dar aula presencial. A não ser que eu seja impedido, que foi o caso da Covid, esse período pandêmico. Mas assim, para mim, eu nunca vou deixar de dar aula presencial. Mas eu vou continuar enxergando o online com excelentes olhos. Eu tenho que olhar o online com excelentes olhos. Tá? Então, essa é a lógica. Tá? O online, ele veio para ficar. O online tem um alcance gigantesco. Chegou o Pablo aqui na live, por exemplo. O Pablo tá lá, tá morando em Maringá, né, Pablo, se eu não estiver errado. Então tá lá em Maringá. Então, cara, tá longe. Maringá ou Cuiabá? Agora me deu específico a cidade e me fugiu. Mas assim, tá morando longe. Eu tenho certeza que ele tem um professor incrível. Eu tenho certeza que ele tem o alcance no mundo inteiro. Globalizou. Maringá, isso aí. Maringá, Paraná. Então, assim, ele está lá em Maringá, ele estava aqui em São Paulo, ele dava aulas em São Paulo. Eu tenho certeza que ele pode ter alunos, se não tiver, ele pode ter alunos em São Paulo. Se o Pablo falar inglês, eu tenho certeza, como eu, estou dando aula no mundo. Você pode dar a mesma aula no mundo. Olha só que louco. Presencialmente, de forma exclusiva, você não teria essa possibilidade. Então, assim, a gente tem muita chance com o online. A gente tem que entender que realmente o online veio para ficar. Ele tem uma possibilidade de contribuição gigante. E aí eu jogo para você. Você está usando isso? Se você quebrou o paradigma, tá? Então, Dani, eu não enxergo com maus olhos o online. Você está usando isso? Você usa o online efetivamente em prol do seu trabalho? Você tem divulgado isso? Você divulga que você dá aulas em inglês em qualquer lugar do planeta, se você fala inglês? Você divulga que você pode estar lá no interior do interior do interior do Paraná. Não é o caso do Maringá. Mas você está no interior do Paraná. Você divulga que você pode dar aula para alguém em São Paulo? Você divulga que você pode dar aula para alguém lá em Belém do Pará? Você faz essa divulgação? A sua entrega é uma entrega incrível. Porque se o cara tiver uma primeira aula online com você, ele vai ter essa percepção, cara, a aula é incrível, a minha aula é transformadora. Eu não estou entrando ainda no mérito das plataformas, das aulas gravadas e tal. Eu acho muito legal, é mais uma carta na manga, tá? Mas como a minha forma de pensar é sempre com um trabalho diferenciado, único, então a plataforma acaba abraçando a causa de todo mundo numa mesma aula. Tá? Uma mesma técnica tem que abraçar a causa de todo mundo. Então, existe essa carta na manga, também é interessante. Mas eu estou falando do online aqui, ó. Eu vou dar aula para você agora, eu vou dar aula agora para a Bruna. Bruna chegou aqui, eu vou dar aula para ela. Eu conheço a Bruna, então vamos lembrar da base do Personalize. A base do Personalize é eu conhecer a fundo aquilo que eu me propus a ensinar, eu conhecer a fundo cada um dos meus alunos, gerar essa conexão. Gerando essa conexão, eu ofereço para aqueles meus alunos o maior resultado que eles poderiam alcançar. Com certeza, superando aquilo que o aluno queria. Tá? Então, se você está fazendo isso, você tem você tem cartas na manga aí para realmente chegar a um resultado muito expressivo, para fazer com que o seu trabalho chegue ao coração, chegue nas mãos de pessoas no mundo inteiro. Que a quantidade de pessoas que vão travar contato com aquilo que você oferece vai ser uma quantidade de pessoas muito maior. Não é o Dani que está falando, tá? Não é a realidade que está falando. Pesquisa. 200% aumento a partir de março de 2020, 200% de aumento no número de praticantes é um número muito expressivo. Aumentar a procura por isso é muito expressivo.
Tá? Hoje em dia, por exemplo, na minha escola, eu tenho muitos dos meus alunos que, cara, que amavam e que amam fazer o presencial, continuam fazendo online. Por quê? Porque acabou, é um comodismo. Para o aluno é legal, ele não está mais em home office o dia inteiro, mas, cara, ele chega em casa, ele consegue fazer aula e ficar com as filhas, por exemplo. Então, aí tem vários fatores que o online veio abraçando. Talvez não supra a necessidade do presencial em alguns quesitos, muito provavelmente. Por isso que eu nunca vou deixar de dar a aula presencial, mas eu tenho que enxergar com bons olhos o online. Eu tenho que enxergar como uma grande alternativa de levar o yoga para o mundo, de proporcionar às pessoas a travarem contato com o yoga da melhor qualidade possível. Não, e eu volto a frisar, não importa o tipo de yoga que você ensine. Você consiga. Ó, eu posso falar, eu falei que não importa, eu posso falar que tem um tipo de yoga que nem sempre você vai conseguir reproduzir, que é o Bikram Yoga ou Hot Yoga. Por quê? Se você não tiver a estrutura no local que você vai praticar, então se na minha casa não tiver aqui um sistema de calefação, que eu esquente, que vire uma sauna isso daqui, eu não vou conseguir proporcionar o Hot Yoga e o Bikram Yoga. É o único. Por quê? Porque eu preciso de algo, de um fator extra. Agora, todos os outros tipos de yoga, você consegue sim ensinar com qualidade no online. Tá? Então, eu volto a pergunta para vocês. Você está usando essa oportunidade ou não? E aí, vem uma outra coisa. Você consegue personalizar a sua aula? Você tem conhecimento para isso? Você personaliza aquela aula daquelas pessoas, se for um grupo, ou você personaliza as aulas que você está dando, aquela aula individual? Você está conseguindo fazer isso? O que você está usando? Se você não está, tem que ir atrás de conhecimento. Aqui eu postei já vários vídeos aqui, vários conteúdos falando disso, como personalizar as suas práticas. E aí vem uma terceira pergunta, na verdade uma afirmação, na real. Como se diferenciar das outras aulas online? Pô, mas Dani, beleza, o online veio para ficar, eu já entendi isso, legal, eu estou usando, mas, cara, não é tudo igual? Todo mundo dando aula online? Assim como é tudo igual, todo mundo dando aula presencial, é tudo igual dando aula online. Então você tem que ir atrás da sua diferenciação. Como que você vai fazer para ser um cara mais valorizado do que todos os outros? Como você vai fazer para não ser mais um professor? Como você vai fazer para você chegar a um resultado mais expressivo? Ganhar, chegar lá nos 20K, o que você vai fazer? Quais são as cartas na manga que você vai ter? Como que vai ser o seu processo de atuação? É isso que você tem que pensar. É dessa forma que você tem que pensar. Então, eu joguei aqui 3 perguntas, hein? Se você está usando as oportunidades do online, se você realmente personaliza suas aulas e depois, como se diferenciar dos outros professores. E aí a resposta para essa última é assim, como que você diferencia? Personalizando demais as suas aulas, demais, tem que ser assim, tem que ser uma aula que você fala assim, cara, todos os alunos que estiverem na sua aula, seja uma aula de uma pessoa ou uma aula de 20 pessoas, todos os alunos vão falar, cara, essa aula foi para mim. E você tem que aprender a fazer isso. Você tem que ter elementos para isso, tem que ter informações para isso, tem que ter aprendizado para isso. Eu já fiz uma live aqui falando, se você não viu, retoma aí, tem uma live que eu falei sobre a formação. É um dilema das formações, as formações não ensinam as aulas online. A formação não ensina a personalizar, a formação ela não ensina, em geral, a você se diferenciar dos outros professores. Ah, Dani, mas eu não quero gerar uma competição. Não, não é gerar uma competição. Eu não estou falando nem de você gerar uma competição, estou falando de você ser o mais foda possível, ser o melhor professor possível. Então, tem um monte de Bruna, né? Então, aqui, que a Bruna seja a melhor professora de yoga do planeta. Ah, mas ela quer ser a melhor porque ela está competindo com os outros? Não, ela quer ser a melhor porque ela quer fazer a melhor entrega para os alunos dela. Que a Isabel seja a melhor professora de yoga do planeta. Não importa. Por quê? Porque ela quer entregar para os alunos dela algo incrível.
Vamos lá, vieram aqui 2 perguntas. Dani, uma pergunta específica para você. O que você acha de cobrar aula online e aula de presencial no mesmo valor? Outra objeção, normal. Excelentes perguntas hoje, Bruna. Então, é assim, ó. O que eu acho? Não muda. O valor tem que ser o mesmo, se a entrega for a mesma. Tá? Agora, se a sua aula online é uma aula gravada, que está lá na plataforma, e não dá para cobrar o mesmo valor, porque a sua entrega personalizada no presencial é diferenciada da sua entrega numa plataforma com aula gravada. Aí, realmente, a aula gravada tem que ser lá, aquilo que cobram aí por aí, uma mensalidade de R$ 29,90, R$ 39,90, tá? Porque não tem que ser. Tipo, se a entrega é a mesma, não tem que ser. Isso eu pensava quando eu comecei a dar aula personal em 2003. Ah, mas a aula personal na minha escola, ou a aula personal na casa do aluno tem que ser diferenciada. Algumas pessoas cobravam. Ah, porque na aula do aluno, na casa do aluno, a aula na casa dele eu saio, eu ando de carro, eu gasto gasolina. E na minha escola eu gasto luz, água. Gasto um monte de coisa na minha escola, aluguel. Então, assim, o valor é o mesmo. E vale o mesmo para online. Ah, eu estou em casa, eu tenho é mais fácil para mim. Mas o meu trabalho é o mesmo. O desgaste de ficar olhando na tela e a pandemia, isso é uma coisa que eu não sabia. Mas, cara, eu dou mais ou menos, 8, 9 aulas por dia. Dá 8, 9 horas por dia direto na telinha, cara, é extremamente desgastante. A atenção tem que ser redobrada, porque tem que olhar todo mundo na tela, tem que olhar cada aluno, se for uma aula com mais gente. Tá? Então, assim, não muda. O valor é o mesmo. O que muda é se a qualidade da sua entrega for pior. Aí você tem que mudar mesmo. Se você está entregando um trabalho pífio online, cobra barato. Não tem jeito. Tá? Aqui o pessoal tem muito preconceito porque diz que não vale. Porque não tem o toque, a presença. Então, esse item aqui eu já respondi na live. Então, assim, vou repetir. Se a sua entrega ela é excelente, o cara vai ver que a entrega é excelente. O grande ponto é que a entrega online, normalmente das pessoas, é meia boca, e aí o aluno vai dar essa resposta. Não tem o toque, não tem a presença, não consigo evoluir tanto quanto eu evoluo no online. E aí vieram vários alunos aí para quebrar essa objeção. Vários alunos. A gente tem uma aluna que eu vim conhecer ela 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois eu vim conhecer a aluna. Ela começou no online. Uma aluna que tinha alongamento zero. Hoje, ela faz a invertida e era tipo, você olhava ela tentando fazer invertida e falava, nossa. Qualquer pessoa que visse ela tentando fazer invertida, nunca vai sair dali. O pensamento dela era, nunca vou conseguir fazer. E ela faz hoje invertida, faz aí ontem não, segunda-feira, não, sexta-feira eu dei aula para ela ficou 4 minutos na invertida. Mas 4 minutos é ridículo, né? Vai lá. Então, muita gente não consegue. Uma pessoa que me vem à mente a imagem dela nas primeiras aulas online, só tendo feito online, nunca tendo praticado yoga, e depois de 1 ano e meio, ela conseguindo fazer 4 minutos de invertida, estável e perfeita, desculpa. A gente consegue qualquer coisa no online, só que a entrega tem que ser muito boa. Aí o valor vai ser. Aí as pessoas vão começar a valorizar o online. O problema é que o nosso trabalho é ruim, aí a gente, quando o nosso trabalho é ruim, o aluno não gosta e a gente fala, o aluno não gosta. É óbvio, porque a nossa entrega está muito ruim. Tá? Então, só frisando esse negócio da tecnologia, não se prenda pela tecnologia. Tá? Assim, se eu me prendesse pela tecnologia, sinceramente, hoje eu não estaria aqui fazendo essa live. Porque, cara, quebrou meu ring light, eu estou sem ring light. Hoje eu estou com as minhas filhas de férias ainda. Então, elas estavam aqui lá no início, provavelmente vocês tenham escutado elas gritando ali. Então, assim, não dá para se prender por determinados fatores. Cara, eu estou sem ring light, adaptei, coloquei um negócio aqui e vamos embora. O que importa é que eu estou falando. Espero que o meu conteúdo possa te ajudar a alavancar a sua carreira. Isso é o que importa. Então, a gente tem que ter a mesma coisa. Eu não tenho o melhor computador da face da Terra. Eu não tenho o melhor som. Eu não tenho... Não. Se ajusta. Se a sua qualidade de aula for muito boa, se você proporcionar ao seu aluno um resultado que ele deseja,
Acabou. Pronto. Isso é o principal. O principal é entrega. Pensa isso na sua vida. Esquece o yoga agora. Vamos esquecer o yoga. Pensa na sua vida. O que você espera das coisas quando você contrata? Quando você trava contato com alguém? Você quer o resultado. Você quer aquilo que você se propôs a chegar. Então não dá para eu falar assim, ah, não, putz, mas aí como é que foi? Bom, qual foi o resultado? Cara, o professor não me ligou mais, ele não, tipo, eu faltava nas aulas e ele não ligava para mim, eu fazia aula e eu era mais um ali, eu via que eu estava tudo torto e ele nem olhou, eu queria conquistar determinada coisa, ele não me ajudou. E quando que acontece essa ajuda? Na aula, antes da aula, depois da aula, nos bate-papos que eu ensino as pessoas a fazerem. Tá? Então, assim, a sua atuação como professor é o que vai fazer diferença, é o que vai fazer você ser, cara, muito bem visto, como eu falei, ser valorizado pelos seus alunos, aumentar sua arrecadação e viver exclusivamente do yoga. Ponto. Tá bem? Então, a gente precisa ter o foco no resultado do aluno. Certo? E aí, como última informação aí para vocês, é assim, cara, eu não consigo ainda olhar o online com bons olhos. Depois de tudo que eu falei, se você não conseguir, então, o que eu te sugiro? Vá para o seu objetivo. Qual é o seu objetivo como professor de yoga? Qual é? Se você está aqui na live ainda, vê aí, deixa eu ver se é diferente do que eu venho falando. Qual que é o seu objetivo como professor de yoga? Alguns vão falar, eu quero levar o yoga para o mundo, eu quero mostrar a transformação do yoga, que o yoga pode fazer na vida das pessoas. O online vai ajudar você a ampliar essa atuação, impactar mais gente. Eu quero ganhar mais, eu quero chegar nos 20k, eu quero chegar nos 30k, eu quero dobrar o valor que eu ganho. O online vai te ajudar com isso, é mais uma ferramenta. Tá? Cara, eu tô cansado de ter duas profissões. Eu quero, cara, mostrar para as pessoas que eu convivo que, cara, eu tive a escolha certa. O yoga era a profissão que eu queria, é a profissão que eu vou viver. Beleza. Então, o yoga ele vai te mostrar isso. Tá? Se você tiver um bom resultado, o online vai ajudar com esse processo. Eu quero cuidar da minha família. O online é mais uma forma de ajudar isso. Recentemente viver exclusivamente do yoga, quero chegar aos 20k também, etc. Pronto. Conduzir vivências extraordinárias. Olha, a Nath aqui falou, o meu objetivo é conduzir vivências extraordinárias. Pronto! Então melhore a sua qualidade no presencial, para que essas vivências sejam extraordinárias, e no online tem que ser igual. Conduzir vivências extraordinárias, se aprimore, veja o que você pode fazer para se aprimorar. Às vezes é conhecer melhor o aluno, às vezes é melhorar a sua indução, às vezes é melhorar o seu cuidado, às vezes é melhorar a forma como você enxerga. Às vezes você já enxerga de forma tão negativa online que você já vai dar uma aula online com preguiça. Eu já peguei vários professores que falaram isso. Vai dar aula online e já está com preguiça de dar aula. Então isso é muito louco. Tá? Então, a sugestão é, volte à sua essência. Qual é o seu objetivo como professor? E que aquele objetivo seja conectado com as aulas online, por exemplo. E que aí você possa proporcionar, com a maior qualidade possível, aquilo que você se propôs.